Três motivos que travam o crescimento do seu negócio e eu vou te mostrar quais são eles agora. Se o seu negócio não cresce, você pode estar cometendo um desses três erros que eu vou elencar aqui agora, tá? Eu separei aqui três erros que eu cometi no começo da minha caminhada até aqui onde eu estou hoje, tá? Para você que não me conhece, eu sou Gustavo Jacinto, sou empresário do segmento de energia solar e já atuei com vários negócios, né, ao longo da minha caminhada. E eu vou te mostrar aqui três principais erros que eu vi, que eu cometi durante os meus negócios. Hoje, graças a Deus, eu não cometo mais, porque eu aprendi. Claro que a gente vai sempre aprimorando. Mas vamos lá. Sem muita enrolação, vamos direto para o conteúdo, tá? Os três erros principais. Vamos começar por um que é fundamental. Vendas. Você não vive sem vendas. Se é um marketing estruturado, se é um marketing organizado, você não consegue vender. Tá? Não estou falando de você ter uma mega operação, não estou falando nada disso. Você que é empreendedor que está começando, você tem só você às vezes para fazer tudo isso, para organizar os seus clientes, para pedir indicação, para prospectar, para preparar orçamento, para preparar proposta, para ir bater de porta em porta. Então, ou seja, estruture um processo de venda para você fazer, só para você fazer, porque quando você precisar contratar pessoas, o seu processo está pronto. Eu passei por isso. Eu tive que estruturar um processo de venda. Durante alguns negócios que eu criei, eu tive que estruturar. Eu comecei primeiro na agenda, depois eu fui para uma planilha de Excel, depois eu fui para um CRM, e hoje eu tenho consultores de venda que trabalham comigo, que tem toda uma estrutura de venda, tem todo um funil, tem todo um negócio preparado, mas eu fui estruturar dessa forma depois de apanhar muito. Ou seja, já começa o seu negócio pensando nisso, pensando como você vai organizar suas vendas, como você vai atender o seu cliente, tá? Primeiro faz aqui na sua cabeça, depois, se possível, já anota a sua ideia. Hoje é muito simples, você pode gravar um áudio para você anotar a sua ideia de venda e continuar vendendo o seu negócio. Não deixe de vender. Sempre vendas. Venda é um dos principais pontos, tá? E o segundo que eu cometi, tá? Cometi alguns negócios e aprendi, é o controle financeiro. Você precisa ter um controle financeiro apurado, afiado. Empreendedor, negócio que não tem controle financeiro, ele não sobrevive, porque você vai ver somente o que está na conta, só o saldo da conta, só o faturamento, e isso não é o suficiente. Você tem que calcular o seu fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. E aí, vou te dar uma dica aqui no meio do vídeo, ó. Se você quiser uma planilha de controle financeiro bacana, boa, que eu construí ela desde o começo dos meus negócios, até hoje eu uso ela, clica no link aqui, tá na descrição, que você vai ver um curso top explicando como é que ela funciona, tá? Vamos lá. Você precisa ter esse controle financeiro afiado, seja, igual eu falei, em planilha, seja num caderninho anotando, seja num software, né? Se você tem uma habilidade mais com informática, um software é importantíssimo para você ter esse controle financeiro, mas controle suas finanças, cara, controla. Principalmente contas a pagar, contas a receber. Se você vende a prazo, você tem que ter um controle, um fluxo de caixa. Já pensou que você faz uma venda hoje, você precisa entregar o produto do seu cliente amanhã para receber com 30 dias. Aí você não tem fluxo de caixa, você não sabe como é que funciona isso. Aí daqui a pouco você faz 2, 3 vendas, o dinheiro acaba na primeira entrega, você não tem mais dinheiro, e como é que entrega os dois projetos que você fez? Seja produto, seja serviço. Produto você tem que ter estoque, então você tem que ter fluxo de caixa. Então tem um controle financeiro apurado, tá? E a terceira dica que eu vou deixar aqui para vocês é o seguinte. Eu aprendi isso depois, quando a gente começa a crescer, quando você sai de um funcionário, vai para 2 funcionários, 3 funcionários, você começa a perceber o seguinte, um erro gravíssimo. Eu acredito que é um erro que ele faz parte do processo, você pode estar cometendo ele agora, ou você pode estar começando a estruturar o seu negócio, mas é a falta de processos, tá? De estrutura no seu negócio, de uma estrutura, de um passo a passo, tá? E assim, você pode começar primeiro apenas escrevendo como é que seu negócio funciona. Escreva como é que ele é, como é que o cliente vem, como é que o cliente faz, como é que você atende ele no começo, no final, como é que entrega, como é que é o pós-venda, enfim. Eu tô falando isso porque eu passei por todo esse processo. Quando eu contratei o primeiro funcionário, eu tive que estruturar um processo para ele trabalhar. Depois veio o segundo, depois veio o terceiro, depois veio o quarto, veio o quinto, e assim por aí vai. Se você não tiver um processo, né, para você passar a treinar a sua equipe, você vai sofrer muito para você poder crescer. Porque aí a empresa vai depender exclusivamente de você, tudo vai ser você que vai fazer, você não vai ter quem faça por você, você não vai ter quem saiba fazer por você.
porque tudo vai cair nas suas costas. Então, se você não tem um processo, né? Você não tem um comercial organizado, você não tem um financeiro organizado, muito menos um administrativo organizado, tá? Quando você começa a crescer, você precisa estruturar tudo isso, tá? O ponto inicial, vendas, para você crescer, sair do ponto zero, né? Para chegar até onde você quer chegar. Depois, controle financeiro tem que ter, tá? Primeiro, venda por quê? Sem venda não tem como controlar financeiro, porque se não tem dinheiro entrando, como é que você vai controlar, tá? Depois, processo. Se você já tem venda, tem dinheiro entrando, você está controlando o financeiro, então você precisa de processo. Para quê? Para você crescer mais, pra você contratar mais gente, para você vender mais, atender mais clientes. Você precisa estruturar um processo. Então são esses 3 pontos que você precisa extremamente estar atento. Se você está começando o seu negócio hoje, agora, porque você está vendo esse vídeo aqui, então o primeiro passo é você entender como tudo funciona. Né? Pega aí um caderno, uma caneta, um lápis, um computador e vai escrever no Word, em qualquer lugar, e escreve como é que sua empresa é, como é que é a estrutura dela, como é que ela funciona, como é que é o passo a passo. Né? Pega aí o processo do último mês, escreve tudinho. Aí você vai ter uma clareza do que precisa melhorar. Principalmente, os resultados vão vir, principalmente nas vendas, que você vai ver como é que você atendeu, quanto que você fechou, tá? Depois que você evoluir um pouco mais desses dados primários que você precisa ter, aí você vai para um CRM, vai para uma coisa mais robusta, tá? Mas a princípio você precisa ter clareza de tudo isso no seu negócio. Você é um empreendedor, a gente começa sozinho, mas para crescer a gente precisa ter todo esse tipo de controle e ter em mente que a gente precisa melhorar em processo cada dia mais, beleza? Gostou da dica, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha aí, deixa um comentário se esse vídeo te ajudou. Se não te ajudou, também comenta. E compartilha aí com seus amigos empresários para eles aprenderem com a gente aqui no nosso canal. Sou Gustavo Jacinto, então... E ativa o sininho, tá? Para ter sempre as notificações dos nossos vídeos que a gente vai estar postando aqui, beleza?